O novo ciclo de queda está chegando para alguns investimentos, mas também um ciclo de alta maravilhoso está chegando para outros, com a afirmação do presidente do Banco Central americano feita hoje pela manhã, do Jerome Powell, onde ele afirmou que chegou a hora de cortar os juros americanos. O nosso próprio dólar caiu para baixo dos 5,50 e ficam várias perguntas. O dólar agora vai a R$5? Será que vai a 4,50? As ações vão continuar valorizando? Será que elas vão passar a ceder? E as ações americanas? O que vai acontecer por lá fora? Então, diante dessa maior certeza em relação à queda na taxa de juros americana, eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para você alguns investimentos que tendem a valorizar neste período e outros investimentos que tendem a desvalorizar neste período, para você ter uma clareza maior de como investir a partir de agora. Antes somente da gente começar a falar sobre cada tipo de investimento e sobre exatamente toda essa dinâmica, quero que você me mande aqui embaixo nos comentários. Você acredita que o dólar vai bater quanto antes? R$5 ou R$6? Será que o dólar volta para 5 ou será que o dólar vai para 6 antes de voltar a 5, se é que vai voltar um dia? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Queridos, vamos lá, olha só. O dólar caiu abaixo dos 5,50 hoje, a gente pode perceber, está 5,48 nesse exato momento, tá? Após o presidente do Banco Central americano dizer o seguinte em Jackson Hole, tá? Num simpósio. Ele falou: chegou a hora de ajustar a política monetária. Eu assisti essa entrevista que ele deu hoje pela manhã e ele falou exatamente isso. Chegou a hora de ajustar a política monetária. O que seria ajustar a política monetária? Bom, o Banco Central americano subiu o juro pra caramba em 2022, manteve estável, 2022, 2023, manteve estável até agora e é hora de ajustar esse processo. Então, fazer o oposto ao que ele fez antes. E ele comentou que o ritmo dos cortes das taxas vão depender dos dados, das perspectivas e do equilíbrio de riscos. Então, quais são os riscos que tem no horizonte? Questão de geopolítica, questão de mensuração de, por exemplo, cotação de petróleo, oferta de combustíveis, demanda, etc. Depende também das expectativas do mercado, das perspectivas, né, em relação à inflação, em relação à recessão, etc. E dos dados que vierem. Dados de mercado de trabalho, que a gente tem mais divulgação de dados de mercado de trabalho antes da reunião de setembro, mas principalmente dados de inflação. A gente tem no fim do mês, inflação sendo divulgada, e a gente tem no início do mês outro índice de inflação, CPI sendo divulgado, e tudo isso vai ser levado em consideração para definir a taxa de juros. Entrando no site aqui da CME, a gente vê basicamente as apostas dos investidores. 61,5% dos investidores acreditam que vai ter uma queda na taxa de juros americana em 0,25% e 38,5% acredita que a queda vai ser de 0,5%. Né, que o juro vai cair dessa faixa de 5 a 25 para 4,75, de 5,25 a 5,50 para 4,75 a 5%. Na verdade, isso daqui é um grande chute, tá? Porque o que vai definir, isso aqui vai mudar muito, vai ser basicamente os próximos relatórios do mercado de trabalho, as próximas divulgações, principalmente de inflação. Então, isso aqui pode mudar muito até a reunião que será no dia 18 de setembro. Mas o mercado acredita que daqui aproximadamente um ano, a gente vai estar com o juro americano na faixa entre 3% e 3,25%. Essa é a crença hoje. Quando a gente olha para o Brasil, vocês lembram, né? Deu manchete para lá e para cá, a taxa de juros brasileira, nossa taxa Selic vai subir para caramba, vai subir 0,5% na próxima reunião, depois vai subir 0,75% ou mais 0,5%. Agora já a expectativa do mercado é mais para um aumento de 0,25% e está virando o jogo para manutenção de juros. Pouco tempo atrás, ninguém achava que o juro ia ficar em 10,5%. Todo mundo estava achando que o juro vai subir. E eu comentei para vocês em um vídeo passado, não vejo tanto alarde para isso. Eu vejo que o Banco Central está falando, posso subir juro, está nessa ameaça, mas para recuperar a credibilidade, tentar recuperar um pouco da credibilidade que foi um pouco manchada porque teve aquela votação do 5-4, uns queriam derrubar muito o juro, outros um pouco menos, né? Então até pode ser que eles aumentem 0,25 só para dizer, estamos na ativa, não somos lenientes, né? Talvez possa acontecer, mas eu acredito que não é necessário. Na minha visão, uma manutenção já seria bom. Diante disso daqui, dos juros, a gente começa a ver as implicações em todos os investimentos. Então, vamos começar pelo dólar, para a gente falar. Vamos falar sobre dólar, sobre ações Brasil, exterior, sobre, enfim, todos os ativos que você possa vir a ter interesse, tá? Quando a gente vai olhar aqui em relação ao dólar, a gente vai ver que o dólar index, que mede a força do dólar em relação às principais moedas mundiais, está vindo aqui por um dos menores patamares desde 2022. Um dos menores patamares, olha só, está caindo fortemente para essa faixa aqui dos 100 pontos, onde a gente não tem muita
não tem uma força muito grande do dólar em relação às principais moedas mundiais e também não tem uma força dessas principais moedas, não tem um período de distorção onde essas principais moedas estão sobrevalorizadas. É um patamar relativamente neutro. No Brasil, a gente vê aqui, ó, o dólar desvalorizando e vindo para 5,48. Então a gente bateu lá nos 5,75, bateu até no meio do dia, né? Em 5,80 e pouco lá naquela segunda-feira, onde teve aquele problema no Japão. E aí nós viemos para 5,40, voltamos para 5,60 e agora viemos para 5,47, está arriscando agora. Ó. Por quê? Por que o dólar está caindo? Né? Será que a tendência do dólar cair? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O dólar está caindo em virtude de uma atratividade para o Brasil por conta do juro americano. Sempre comentei para vocês. Acredito que as ações brasileiras, inclusive gravei vários vídeos anteriores ao Brasil romper o topo histórico em reais da Bolsa de Valores, das ações. O Brasil deve continuar vendo seus ativos valorizando por conta da queda no juro americano. Por quê? O que aconteceu? Né? Por que a gente teve uma grande queda nas ações do Brasil? Por que a gente teve uma baixa atratividade para o Brasil também? Porque a taxa de juros americana estava no maior patamar nos últimos 20 anos. Então, pensa no bilionário que tem uma empresa e ele, está vendo que a renda fixa americana está rendendo o maior valor, o maior percentual nos últimos 20 anos. O que eu vou fazer? Vou pegar risco, vou contratar gente, vou aumentar a produção, vou expandir uma fábrica para ter um retorno ali, sei lá, de 7% ao ano, 10% ao ano no máximo, ou aproveito esse período para tirar umas férias e colocar o caixa da empresa rendendo 5,5% ao ano em dólar, sem muito risco nos Estados Unidos. Muitos tomaram essa decisão. Agora, com uma expectativa, praticamente com uma confirmação de que o juro vai cair em setembro, pelo próprio Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, o que os grandes investidores, grandes empresários começam a fazer? Opa, chegou a hora de acordar. Não dá mais para dormir em berço esplêndido, não dá para ficar dormindo na renda fixa. Então eu vou ter que me mexer, porque daqui a um ano a expectativa é que o juro esteja em 3% ao ano. 3% ao ano não dá. E se eu for esperar para comprar ativos de risco, ações, fundos imobiliários, REITs, etc., daqui a um ano vai estar muito mais caro. Então eu preciso me reposicionar agora, porque o juro vai começar a cair. Né? E aí a gente vê o quê? Atratividade para os ativos de risco em geral. Atratividade para as ações, fundos imobiliários, REITs e companhia limitada em geral, mas não em todos os locais. Vou fazer um alerta muito importante daqui a pouco. Tá? É por isso que a gente, no curto prazo, pode ver até o dólar cedendo um pouco. Tá? Até o dólar cedendo um pouco. Por quê? Entrada massiva de dólares no nosso país, o que não está acontecendo em agosto. Em agosto está saindo. Está saindo 5 bilhões e meio de reais, está saindo praticamente 1 bilhão de dólares pelo canal financeiro, mas a gente pode voltar a ter um fluxo de recursos interessante agora. E o que pode acontecer? A gente vê as ações continuarem a sua jornada de valorização. Tá? Isso aqui eu já comentava para vocês, tanto que a thumb de um dos meus últimos vídeos foi índice Bovespa, a gente vê aqui 136 mil pontos a 150 mil pontos. Tá? É super normal e esperado que isso aconteça. Agora, no curto prazo, o dólar ele anda de forma muito similar ao dólar index. Vamos dar uma olhada aqui? Só que em alguns momentos ele descola. Então, por exemplo, na linha vermelha agora você está vendo o dólar index, tá? E na linha laranja você está vendo a cotação do dólar. Se a gente comparar os dois, a gente vai ver que os dois andaram juntinhos, ó, até maio. A partir de maio, abriu-se uma boca de jacaré. O que significa isso? Que o dólar index, que é a cotação do dólar em relação às principais moedas mundiais, começou a desvalorizar, então o dólar começou a desvalorizar em relação às principais moedas mundiais, mas passou a valorizar em relação à nossa moeda brasileira, ao nosso real. E é por isso aqui que alguns economistas defendem que o nosso juro tem que subir mais um pouco, que é justamente para o dólar cair e se alinhar no patamar mundial, né? Mas o fato é que eu acho bem difícil. A gente tem um governo que é totalmente pró juros mais baixos. Eu acho muito difícil que a gente tenha uma alta nos juros e isso seja persistente. Eu acho muito difícil. Se você acredita que o juro vai subir, que nós vamos ficar no patamar de 12% ao ano no ano que vem, sei lá. Eu não consigo te entender, mas eu não acredito, tá bom? Mas o que acontece? Por conta dessa quedinha, algumas pessoas acham que o dólar vai passar a desvalorizar. Só que no curto prazo, o nosso dólar em relação ao real, ele varia junto com o dólar index. Então, se o dólar perde força em relação às principais moedas mundiais, o dólar perde força em relação ao real também. Isso funciona até surgir um dado novo.
E os dados econômicos brasileiros que estão surgindo, eles são positivos ou negativos? Essa é a pergunta. São positivos ou negativos? Negativos. Eu não vejo um dado econômico sobre sustentabilidade de dívida, que é o principal, para os estrangeiros emprestarem dinheiro para o país. Nenhum dado econômico positivo. A gente tem déficit cada vez maior, a gente tem gasto cada vez maior, a gente tem dívida cada vez maior. Então, o que acontece? É muito difícil o dólar continuar mantendo um patamar baixo. É normal que no curto prazo ele possa ceder um pouco e no médio e longo prazo ele volte para cima. Então seria um bom momento para aportes se o dólar for continuar nesse patamar comportado, aí nessa faixa dos 5,50. Tá? Para as ações do Brasil, o que a gente vê acontecendo? Para as ações do Brasil é normal que, se o juro americano cai, tem mais atratividade para investir em ações do mundo inteiro, o Brasil recebe uma parcela desses recursos. A gente não precisa levar o juro como se tinha uma expectativa de que o juro, a XP, né, comentou que no ano que vem a nossa taxa de juros ia para 12%, não precisa subir tanto o juro assim. Se não precisa subir tanto o juro assim, os empréstimos das empresas, atenção, os empréstimos que as empresas que têm ações na bolsa têm, vão estar com uma taxa de juro menor. Ou seja, as empresas vão pagar menos juro pela dívida, vão lucrar mais e com isso é normal os preços das ações subirem. Até chegar o momento da reversão. Por que o momento da reversão? Porque tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês no nosso evento. Ah, interessante, ó. Faltam apenas 3 dias para começar os segredos do investidor sempre em alta. Se você ainda não se inscreveu no nosso evento online, gratuito, sem enrolação e 100% ao vivo, o link está aqui embaixo na descrição. Inscreva-se agora, não deixe para depois, você vai perder. Segunda-feira, 19h30, ao vivo. Se você não estiver ao vivo, você vai perder. Então esteja ao vivo comigo segunda-feira. Lá no evento eu vou te mostrar algo chamado PIB efetivo e PIB potencial, né? É basicamente uma forma de você medir a capacidade produtiva da economia. Hoje nós estamos operando acima da capacidade produtiva sustentável. Hoje a gente está operando acima daquilo que a gente consegue manter com o passar do tempo. E se a gente está operando acima desse patamar, significa que a gente vai está encomendando uma inflação lá para frente. Eu vou te mostrar um outro indicador chamado M2, que é o volume de dinheiro impresso e... Não impresso, tá? Esse termo está errado. Mas o volume de dinheiro injetado na economia artificialmente. Se você tem mais dinheiro na economia e você tem uma produtividade estagnada, como é a do Brasil, a gente vai falar sobre produtividade também, o que acontece? Você tem inflação. Então, todos os caminhos levam à inflação no Brasil. Se a gente tem uma inflação, a gente tem que subir juro de novo. Se a gente não subir juro, o que eu acredito que vai acontecer, a gente não vai subir juro, pelo menos até 2026 eu não acredito em alta nos juros. O que a gente vai ter? A gente vai ter aquele dólar disparando, a gente vai ter um cenário azedo para as ações. Então a gente tem uma oportunidade de curto prazo indo para um caminho e no Brasil, daqui a pouco, ela tem uma inflexão. Tá? Daqui a pouco ela tem uma inflexão. A gente vai tratar muito mais profundamente em relação a esse cenário, que sim é mais complexo no Brasil, no nosso evento semana que vem. Não perde, te inscreve para você receber o link. Tá? E no exterior, o que acontece? Muito cuidado. Muito cuidado. Dia 10 ou 11 de julho, eu publiquei um vídeo mostrando esse estudo para você. Nos últimos 50 anos, quando começou a queda nos juros americanos, começou o ciclo de queda nos primeiros meses, o que aconteceu com as ações? Em todos os períodos, exceto em 85, em todos os períodos a gente viu ações americanas desabando. 30%, 20%, 17%, 47%, 53%, 22%. Por que em 85 isso não aconteceu? Porque em 85... nós tivemos o dólar index, que é essa força do dólar em relação às principais moedas mundiais, no maior patamar da sua história. Olha que loucura. Esse era o patamar. Olha o nível de força. Tava com uma força, né? Tava em 150 pontos no dólar index. Hoje a gente está em 100. Só para você ter uma ideia. Perdão, desculpe. Tava com a escala errada. Tava em 163 pontos e hoje a gente está em 100. Então o dólar é muito mais forte do que hoje. Nesse período aqui, ó, as moedas dos países pelo mundo estavam muito desvalorizadas em relação ao dólar. E nenhum país conseguia comprar, conseguia importar produtos dos Estados Unidos. Estados Unidos, um grande exportador da época. Então eles fizeram um acordão global para desvalorizar o dólar, veja. E isso possibilitar que os países comprassem mais dos Estados Unidos e que as empresas americanas vendessem mais. Então, por conta desse acordão global, a gente teve justamente uma mudança nessa direção. As ações, ao invés de caírem, elas valorizaram durante esse início do ciclo do corte de juros nos Estados Unidos. Única exceção à regra. Em todos os períodos isso aconteceu. Por que aconteceu? Porque, basicamente, os Estados Unidos eles esperam múltiplas confirmações.
muitas confirmações de que efetivamente chegou o momento para reduzir o juro, para então eles começarem a reduzir o juro. Quando a gente olha, e eu já falo isso há algum tempo, a gente já deveria estar derrubando essa taxa de juros, na minha opinião pessoal, há algum tempo. A gente está bem atrasado. E é normal que a economia americana entre em uma recessão. E você só descobre que a economia entrou em recessão depois que a recessão já começou há 6 meses. Que aí você consegue medir, né? Pelos indicadores antecedentes que você consegue medir a atividade econômica dos Estados Unidos está fraquíssima. Se você vai conversar com os americanos, você vai ver que o negócio está fraquíssimo por lá, né? E com isso o que acontece? Você reduz o juro hoje, leva, isso é cientificamente comprovado, cerca de 9 meses, de 6 a 12 meses, cerca de 9 meses para essa queda de juros impactar a economia. Então, desceu o juro em setembro, quando que a economia americana vai sentir isso? Lá no meio de 2025. Então, a partir de agora, é normal que as empresas comecem a reportar resultados piores e por conta disso a gente tem a queda nas ações americanas. É uma possibilidade. Desde que eu comentei isso para vocês, que as ações americanas não deveriam ter um período tão belo e que tinham outro tipo de investimento, os REITs, que seriam muito mais atrativos para esse período, vamos dar uma olhada no resultado, o que está acontecendo desde o momento que eu fiz essa afirmação polêmica. Olha só, vamos pegar aqui na minha tela. Essa é a realidade, gente. Vocês podem caçar meu vídeo aí no YouTube, tá? 10 de julho, o que está acontecendo? REITs valorizando 11,6%, ações americanas do 0 a 0. Caíram aqui, ó, e conseguiram recuperar. Se a gente for ver o que, as ações de tecnologia nem recuperaram ainda. Estão caindo ainda quase 5%. Então, o que acontece? Não deve ser um período tão belo para ações americanas. Alerta, cuidado, cuidado, alerta, cuidado, 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 cuidado. Vou falar 300 mil vezes. Por quê? Eu sei que todo mundo é o maníaco das ações americanas. Mas eu comentei para vocês, estou repetindo agora, e você está vendo as coisas acontecendo na sua frente. Tá? Inclusive, olha só que interessante. Tem alguns ativos que eu monitoro e você vê, ó, hoje, um dia de confirmação de que a taxa de juros americana vai cair. Você vê ações subindo um pouquinho, 0,86, as ações de tecnologia, 0,84%, o S&P 500, e você vê os REITs, ó, subindo 2%. Você vê o ouro tentando bater a máxima histórica de novo. E por que o ouro está tentando bater a máxima histórica de novo? Deixa eu mostrar para você. Porque o que mede, olha só, a gente bateu a máxima histórica agora, ó, pouquíssimos dias atrás, dia 20 de agosto. O que mede a atratividade do ouro? A taxa de juros americana. Se o ouro está batendo o topo histórico com a taxa de juros elevada, imagina quando essa taxa de juros cair. Os riscos geopolíticos não vão sumir. A dívida pública americana só vai crescer. Então, os riscos que fazem com que as pessoas invistam em ouro, porque o ouro ele é o seguro contra o dólar, se tudo der errado com o dólar eu tenho ouro, o ativo mais antigo do mundo, com mais de 5 mil anos de existência. Se tudo vai continuar como está e diminui o custo de oportunidade, como assim, Vinícius, custo de oportunidade? Bom, vamos lá. Quando você investe em ouro, você está topando investir em um ativo que não paga dividendo e não rende juros. Não é nem renda fixa, nem ações. Você só compra um troço e fica segurando ele. Mas aquilo não te paga nada. Nem dividendo, nem rendimento. Então você conta que ele vai valorizar com o passar do tempo. Logo hoje você deixa de ganhar 5,5% na renda fixa americana para comprar ouro. Imagina quando tiver 3%. A taxa de juros americana significa que você vai abrir mão não de 5,5%, mas é praticamente metade. Você vai abrir mão só de 3% para comprar ouro e se proteger. Então, quanto mais a taxa de juros americana cai, mais o ouro ele tende a valorizar. Então, esse é um cenário geral, num vídeo extremamente rápido, para te mostrar o seguinte. Juro deve cair nos Estados Unidos, isso deve permitir que a gente não eleve juros, que a gente até derrube os nossos juros mais um pouco, sem dar tanto problema. Dólar pode cair um pouco por conta disso, entrada de recursos. Tem esse reposicionamento diante das notícias negativas no país, o dólar deve voltar à sua jornada. Ações devem valorizar mais um pouco, daqui a pouco o cenário azeda, porque vem mais um monstrinho da inflação. Não pense que vai parar em 4,5%. Eu não acredito que vai parar só em 4,5% não. Tá? Vem mais um monstrinho da inflação, o que nos joga para um cenário oposto ao atual, ou seja, dólar para cima e ações para baixo daqui a algum tempo, não é exatamente agora, tá, queridos?
No exterior, cuidado com as ações americanas, REITs estão mais atrativos, ouro extremamente atrativo, então esse é um cenário geral. Agora, se você quiser definitivamente aprender como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, entendendo profundamente todo o cenário, recebendo uma estrutura inicial pronta para começar a ter os seus primeiros resultados, tanto no Brasil quanto no exterior, independente do que acontecer com a Bolsa de Valores, toca no link que está aqui embaixo, te inscreve para o nosso evento Os Segredos do Investidor Sempre em Alta. Eu te vejo segunda-feira, dia 26 de agosto, 19h30, horário de Brasília, em ponto. Esteja ao vivo, senão você vai perder. Se você ainda não me mandou seu comentário, manda aqui embaixo. Você acha que o dólar vai bater onde antes? R$5 ou R$6? Gostou desse vídeo? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente posta semanalmente e te vejo nos Segredos do Investidor Sempre em Alta, porque eu quero revelar eles para você. Agora só depende de você. Toca no link da descrição, eu te vejo lá. Deus abençoe você e a sua família. Vamos para cima, que é só o começo.